Olá, mais um vídeo no canal. Agora eu estou com uma proposta de fazer vídeos curtos, mais curtos do que esses que eu tenho feito. São vídeos muito longos que eu tenho feito, ainda que eu ache que depende muito do conteúdo, né? Tem alguns conteúdos que não tem como encurtar muito. Então, eu vou ver se eu consigo sintetizar o máximo possível para que não fique muito entediante, porque são vídeos entediantes, né? Em que nós temos, eu fico gravando, né, uma imagem semi-estática com a minha voz, os meus vícios de linguagem. Espero dar uma melhorada nisso também. Então vamos para esse vídeo, para o assunto desse vídeo, que muito provavelmente, né, é muito certo que outras pessoas já pensaram sobre isso, já comentaram sobre isso, só que eu não sei se elas usaram esses termos, né, o uso desse termo também para o grupo que eu vou falar. Então, muita gente, especialmente que está mais alinhado à esquerda, já ouviu falar das pautas identitárias e das pautas trabalhistas. As pautas identitárias estão relacionadas com os costumes, comportamento, cultura, até um pouco com moralidade também, ainda que as pautas trabalhistas também são pautas morais, só que são pautas relacionadas ao campo do trabalho, né? A área, né, do trabalho, né, das relações humanas, né, dentro de um ambiente de trabalho. E aí, então as pessoas também, né, podem chamar, tem chamado, né, de esquerda identitária, que é aquela esquerda que está mais relacionada às pautas identitárias, né, feminismo, antirracismo, anti-LGBTfobia, ou sei lá como outro nome poderia falar, pró-LGBTQ, até mesmo ambientalismo e também um puxadinho aí um pouco distante, né, poderiam ser os direitos dos animais ou veganismo. E essas pautas são chamadas de identitárias, estão primariamente relacionadas com questão também de identidade, né, de grupos, né, mulheres, LGBTs, né, minorias raciais ou étnicas, religiosas, ou grupos, né, não necessariamente em termos de minoria ou maioria. Então nós estamos habituados a chamar, né, esquerda identitária. Alguns também chamam de nova esquerda, outros chamam de esquerda cultural, e também tem a esquerda marxista, a esquerda radical, esquerda revolucionária, que é um termo que na verdade se refere mais a uma esquerda que historicamente e tradicionalmente tem se pautado mais no trabalhismo, nas questões trabalhistas, né, questões sociais, né, da luta, né, de classes. Então, você tem essas duas esquerdas principais, né, as subdivisões, né, principalmente na esquerda identitária, só que não se fala muito em relação à direita, né? Muitas vezes se fala apenas a extrema direita e a direita moderada, que de moderada, na minha opinião, não tem nada, né? Sim, também existe a esquerda radical e a esquerda moderada. A esquerda moderada seria a identitária, né? E a esquerda radical seria a esquerda marxista, que é uma revolução. A esquerda identitária, ela quer realizar melhorias dentro, né, do sistema vigente, que é o sistema capitalista. E tem a direita moderada, no caso, é o oposto da esquerda, é a direita econômica, é a direita trabalhista, que ela quer manter, né, o mundo, né, o mundo como está, né, hegemonicamente capitalista. Ou então ela quer manter o capitalismo, né, que poderia ser em um contexto hipotético oposto ao que nós vivemos de hegemonia desse sistema. E tem a direita radical ou extrema direita, que é a direita cultural e que também pode ser chamada direita identitária, que é basicamente a esquerda identitária, só que ao invés de defender certos grupos, defende outros, né?
E aí, o que nós temos? O que nós temos percebido aqui no Brasil, com essa discussão atual, né, nesse mês aí, né, de novembro, com essa, né, luta que tem acontecido das esquerdas para acabar com a escala 6x1, a escala semi-escravocrata, né, análoga à escravidão, que existe, persiste em muitos campos profissionais de maneira explícita e outros até de maneira implícita, em que o trabalhador ou o empregado trabalha em média 6 vezes, né, por semana e descansa um dia. Né? Então trabalha 6 dias e descansa um dia. Então, o que nós temos visto? Nós temos visto que a esquerda, depois de muitas derrotas aqui no Brasil, derrotas na eleição americana, derrotas também acontecendo em vários outros países, aqui no Brasil, pelo menos, depois dessas eleições municipais em que a esquerda saiu muito mal, especialmente o PT, né? Alguns falam que saiu bem, mas na verdade não saiu bem, especialmente por ser o partido do governo atual, né, do Lula. Então, assim, né, o que nós vimos? Nós vimos que a esquerda finalmente, né, apareceu uma pauta em que ela realmente se coloca como muito melhor que a direita, que é uma pauta trabalhista, de luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Que também está relacionada com luta contra as desigualdades sociais, as injustiças sociais, né? Por mais direitos. Então, assim, é nesse campo que a esquerda tem se mostrado muito mais forte, é justamente esse campo. E também porque a direita é muito mais fraca nele. Então, nessa discussão 6x1, se fosse um jogo de futebol, poderíamos até falar, né, da escala 6x1, poderia ser até um placar, que a esquerda dá de 6-1 na direita. Direita, né, os políticos, os influencers, sei lá, os blogueiros, youtubers de direita, usando fazendo uma ginástica mental, uma capoeira, né, intelectual aí grande, para tentar justificar o que é moralmente injustificável, que é a exploração econômica da mão de obra, né, dos trabalhadores. E eles tentando de tudo, né, para justificar. Né? E como sempre, usando sempre aqueles argumentinhos que eles usam, né, que os seus ancestrais ideológicos, né, usaram na época da escravidão, no fim da escravidão, que não pode fazer isso porque isso vai, né, acabar com a economia, vai prejudicar a economia. Né? E nós sabemos que não é bem assim que acontece, que é claro que se você propor mudanças mais significativas, mais estruturais, né, vão ter que haver, né, assim, reajustes, né, adaptações, né, pode ser que tenha um período aí de transição mais complicado, mas dizer que, assim, né, jogar essa coisa, né, num argumento apocalíptico, né, como se fosse acabar o mundo, isso realmente não é verdade. E muitas vezes eles defendem isso, o que estão defendendo são os lucros extras que os empresários, que comerciantes, empresários, muitos infelizmente, especialmente no Brasil, têm tido com essa escala, né? Explorando a mão de obra. Então, possivelmente com o fim dessa escala, né? Com a proibição dessa escala, pelo menos oficial, né? Muitos desses empresários e comerciantes, eles vão ter o lucro que eles, assim, deveriam ter e não os lucros extras que eles estão tendo, né, colocando, né, pessoas, né, seres humanos, né, em regimes, né, semi-análogos de escravidão, né, quer dizer, análogos de escravidão, né, semi-escravocratas. Né? Então, assim, assim, regimes semi-escravos, sei lá como se fala. Então, nesse sentido, a esquerda se mostra muito mais forte. Só que aí você, né, esse 6-1, esse placar de 6-1, que eu estou usando, né, como uma brincadeira, ele se reverte completamente quando se fala de esquerda identitária, que só dá a bola fora. Né? É muito difícil dar uma bola dentro e está só piorando. Até que a esquerda identitária ela era boa, né, algumas décadas atrás, mas agora só está piorando, principalmente, acredito eu, né, porque eles tomaram conta de muitos setores na educação, setores como a cultura, a mídia.
Então, mesmo que a mídia não esteja 100% mancomunada com a esquerda identitária, porque uma boa parte da mídia brasileira é neoliberal, que é da direita moderada, né, ela ainda pega a maior parte, né, dessas narrativas, desses discursos, que na minha opinião, e não acredito que seja apenas uma questão de opinião, né, que é uma realidade mesmo, são discursos altamente falaciosos, divisionistas, que não apenas se baseiam, né, como dito, em falácias, em mentiras, em distorções da realidade, em falácias morais, como eles enfraquecem a esquerda. Né? Quer dizer, não é nenhuma questão de que eles são discursos destrutivos que enfraquecem a direita. Não, pelo contrário, a direita ela se fortalece com eles. Então, assim, eu já até comentei, né, uma vez no Quora, que eu comento algumas vezes lá, tenho comentado menos, né, postado menos, né, respostas, em que assim, a esquerda ela tem a faca e o queijo na mão. Só que ela prefere pegar a faca e, assim, ao invés de cortar o queijo, ela corta o dedo, ela corta o próprio dedo. Justamente por isso. Então, né, o que nós temos? Nós temos as direitas, direita identitária, ou direita radical, ou extrema-direita. E depois, então nós temos a direita supostamente moderada. Também gosto de dizer que a esquerda moderada não é tão moderada assim, bem longe de ser, na verdade. É um tipo diferente de radicalismo que tem sido imposto, né? Mas enfim, nós temos a direita moderada, neoliberal, alguns poderiam chamar também de libertária. E aí então nós temos as esquerdas, que já são conhecidas, a esquerda identitária e a esquerda radical, que na verdade seria uma esquerda que puxa mais para o trabalhismo. Até poderia dizer também que a esquerda identitária ela seria uma distorção do que deveria ser a esquerda moderada, que originalmente era para ser a social-democracia, né? Como foi durante muitos anos, algumas décadas, né? Desde os anos 50, acredito eu, principalmente nos países escandinavos, né? O estado de bem-estar social, que também foi forte em alguns países como o Reino Unido, França, e esse estado ele foi sendo desmantelado em vários países. Ele se manteve forte nos países escandinavos, em alguns poucos países, e são exemplos, né, de que sim, é possível, dentro de uma sociedade capitalista, você ainda proporcionar uma boa qualidade de vida para a população. Tem as suas limitações, tem os seus riscos, né? Esses países têm passado por isso também. Né? A Suécia, por exemplo, tem ficado mais neoliberal nas últimas décadas. Não sei se isso tem sido bom ou ruim, acredito que não, porque eu acho o neoliberalismo uma ideologia muito fraca, muito problemática. Eu gosto até de dizer que essas ideologias de natureza econômica, principalmente as de direita, elas são equivalentes àquelas pseudociências da medicina. Elas se passam como, né, a melhor medicina, o melhor remédio, o melhor tratamento. Na verdade, elas, além de não serem, vão ser até pior. Então, é isso. Era para ser um vídeo curto, um vídeo um pouquinho longo, mas não tão longo quanto os outros que eu tenho feito. Tchau!